Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos estudar juntos mais uma lição do livro de Efésios. Nós estamos fazendo esse estudo sobre a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Então nós já vimos aí 11 lições passadas. Nessa lição de número 12, nós estaremos finalizando o capítulo número 3 de Efésios, Efésios capítulo 3 da Bíblia, né? Porque o livro de Efésios da Bíblia, ele tem 6 capítulos. E hoje nós vamos finalizar o capítulo número 3, chegando assim à metade do nosso curso. Então, se hoje é a aula 12, provavelmente teremos mais umas 12 aulas pela frente, né? Mais uns 3 meses aí de curso sobre o livro de Efésios, ok, pessoal? E a lição de hoje é um pouco mais extensa, então eu quero, enfim, começar o quanto antes para nós não levarmos muito tempo, né? As últimas lições eu tenho conseguido terminar em 40, 45 minutos, e eu acho que é um tempo aí ideal para nós podermos explicar o que nós temos que ministrar aí da palavra de Deus, ok? Enfim, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva no canal Gospel Tech 316. Você possa também ativar o sininho aí de notificações, porque toda vez que for lançado um vídeo novo, você será notificado, ok? E no final da lição, se foi algo realmente proveitoso para a sua vida, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, compartilhe com seus vizinhos, com seus amigos, com seus familiares e assim por diante, porque o nosso objetivo aqui é que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas. Amém, queridos? Vamos estar então orando para dar início à nossa aula de hoje. Querido Pai, Deus Todo-Poderoso, nós elevamos, Senhor, nossas orações, nossa palavra, Senhor, nossa mente a Ti, para que o Senhor possa, Pai, nesta aula de hoje, Senhor, ministrar aos nossos corações. Que o Senhor possa ministrar em nossas vidas, que o Senhor possa realmente nos ensinar, ó Pai, tudo aquilo, toda a porção que o Senhor preparou para nós, Senhor, que nossos corações possam ficar regozijantes na Tua palavra, que possamos realmente aprender a cada aula mais e mais, Senhor, do Teu desejo, da Tua vontade para nossas vidas, ó Deus. Que a tua palavra sempre possa edificar, sempre possa orientar e sempre possa nos livrar de toda a mentira deste mundo, ó Deus. Pai, esclarece, tira dúvidas, Senhor, que teu Santo Espírito esteja conosco a todo momento, Senhor, ministrando em nossos corações e em nossas mentes. É o que nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, queridos. Lição de hoje. Nós estamos aí no estudo do livro de Efésios, né? A lição de hoje é a número 12. Fomos vocacionados. Hoje é a última parte, né? Do fomos vocacionados. A lição 10 e a lição 11 também foi sobre esse mesmo tema. E hoje nós iremos finalizar, que é todo o capítulo 3 do livro de Efésios. Ok, pessoal? E enfim, como eu sempre faço, eu gosto de estar recapitulando um pouco, né, da lição anterior, trazendo aí os principais pontos que nós estudamos, fazendo um resumo, para nós podermos relembrar e nos orientar para a lição de hoje, ok? Então, a lição 11, que foi a lição da semana passada, nós estudamos aí dos versículos 7 até o versículo 13 do livro de Efésios, capítulo 3, e nós aí conversamos e aprendemos sobre o ministério de cada cristão, cada pessoa que crê em Cristo, né? Qual que é o ministério? Qual que é a vocação? Qual que é o chamado? Então nós vimos que devemos estar sempre atentos aos chamados ministeriais. Por quê? Porque é Deus quem nos vocaciona em alguma área, quem derrama o dom sobre nossas vidas através do Santo Espírito, e não simplesmente a nossa própria vontade, né? Então, às vezes com certeza, tem várias pessoas aí, como eu posso dizer? Ah, eu tenho muita vontade de ser pastor.
Então, eu quero ser pastor, vou abrir uma igreja e vou ser pastor, né? Agora precisamos ver se realmente a vocação, o chamado dele é para pastor. Às vezes, Deus não quer que ele seja pastor, mas que ele trabalhe em outra área. Então, é nisso que nós temos que estar muito atentos. Qual é o verdadeiro chamado ministerial para nossas vidas? Qual é a verdadeira vocação que Deus tem nos dado? Ok, pessoal? Bom, vimos também que a cada dia nós devemos aumentar a nossa consciência dos nossos pecados e as nossas fraquezas, porque nós temos pontos fracos e nós pecamos frequentemente. Nós temos que ter o quê? Então, consciência de tudo isso. Por quê? Para que isso possa produzir em nós a verdadeira humildade de Cristo, né? Aquela humildade maravilhosa de Cristo, que ela seja refletida em nós, seja produzida em nós através desse nosso reconhecimento, através dessa nossa consciência que somos pecadores e fracos e que assim nós necessitamos realmente de Cristo em nossas vidas. Bom, pessoal, nós vimos também que o verdadeiro segredo do prazer e satisfação nesta vida que nós vivemos, ela somente surge quando o evangelho permeia nossa vida, né? Então, a minha verdadeira felicidade, eu só encontro a verdadeira felicidade aqui nesse mundo, né? Aqui nessa vida que eu estou vivendo agora, com esse corpo de carne, osso e sangue, somente quando a palavra de Deus, quando o evangelho, ele entra em nossa vida, quando permeia, né? O que é permear? É quando aquilo que está fora vai entrando do exterior para o interior, né? Então, quando a palavra de Deus que eu ouço, que eu vejo, ela está do modo externo, né? Algumas pessoas falando, algumas pessoas pregando, algumas pessoas ensinando. Então, através disso, eu ouço, entra em minha vida, ela habita em minha mente, né? Nós falamos nosso coração, nossa mente, nossa alma, e assim ela permeia. E aí sim, conhecendo o verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido da nossa vida. Quando eu conheço isso, aí sim eu vou ter condições de realmente ter prazer e satisfação nessa vida. Vimos que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. É uma comunidade multirracial, multicultural e que juntos formam uma nova sociedade em Cristo Jesus que se empenha em viver para a glória de Deus. Então nós vimos aí que o chamado de Deus, né, o chamamento de Deus é para todas as nações. São para os judeus, são para os gentios e os gentios de várias raças, várias culturas, várias classes sociais, né? São para todos o chamado de Deus. E o ajuntamento de todo esse povo, ela forma o quê? Uma nova sociedade em Cristo. E essa sociedade tem que ter um objetivo, tem que ter um foco, né? Que é se empenhar em viver para glorificar a Deus. Então a igreja, né, que é o ajuntamento de pessoas, acaba sendo a multiforme sabedoria de Deus. Bom, vimos que Jesus é quem nos conduz. É Jesus quem nos pega pela mão e nos leva até a presença de Deus, até a presença do nosso Paizinho querido, né? É Ele quem nos leva até Deus e, enfim, sem Jesus nós jamais conseguiríamos nos achegar a Deus, porque Jesus, afinal de contas, foi Ele quem morreu por nós. Ele se sacrificou por nossas vidas, para pagar o preço por todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Tudo aquilo que eu já fiz de errado, tudo aquilo que ainda vou fazer de errado, Jesus já pagou o preço. Ele já nos redimiu, ok, pessoal? Bom, e também vimos que tudo o que acontece, né, não somente em nossas vidas, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, acontecem exatamente como deveria ser. Ou seja, Deus está sempre no controle e temos que entender que sempre há um propósito e um fim para os nossos sofrimentos. Então, se nós estamos realmente vivendo dias sofridos, nós temos que entender o quê? Deus está no controle, que isso tem um propósito e que isso vai
ter um fim, ok? Então, esses foram os principais pontos que nós estudamos na aula passada, a lição número 11. Se você não viu a lição número 11, você pode ver ela por completo, na íntegra, né? É só acessar aí a playlist do canal Gospel Tech 316 no YouTube. Você vai ter lá nas playlists o estudo da carta de Efésios. E aí vai ter todas as lições passadas nessa playlist. Bom, então hoje, continuando, né, a nossa lição aí, nós vamos ver aí a última parte do capítulo 3 de Efésios. E nós vamos estar então, durante a aula de hoje, vendo os versículos do capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo 21. Então eu queria ler aqui com vocês, já de antemão, todos os versículos que nós vamos ler hoje e vamos aí depois detalhadamente ver cada um, para uma melhor compreensão. Mas diz assim a palavra de Deus: por essa razão, Paulo falando, né? Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ok, pessoal? Então, esses são os versículos que nós iremos estudar na aula de hoje. Bom, uma introdução aqui, né? Uma das melhores maneiras de descobrir as principais ansiedades e ambições do crente, né, do cristão, é analisar o conteúdo de suas orações e a intensidade com que as faz, né? É uma declaração aí de John Stott. Bom, Paulo, ele entendia claramente o valor da oração intercessória. O que é uma oração intercessória? Oração é quando nós estamos conversando, dialogando com Deus. E uma oração intercessória, então, é quando nós estamos conversando com Deus a respeito daqueles que estão ao nosso redor, né? O nosso próximo, nossos amigos, nossos familiares, nossos parentes, né? Nossos irmãos em Cristo, nossos inimigos. Então, sempre que nós estamos conversando com Deus a respeito dessas pessoas e pedindo para Deus intervir nessas vidas, abençoar essas vidas, perdoar essas vidas, colocar elas no caminho do Evangelho, da paz, né? Nós estamos fazendo, então, uma oração intercessória. Então, Paulo entendia o valor dessa oração, pois estava presente. Essas orações intercessórias estavam sempre presentes em todas as cartas que ele escrevia para as igrejas. E nesta oração de Efésios, ele deixa claro que os cristãos em Éfeso precisavam não só motivação, mas precisavam também de perseverança para manterem-se firmes, para continuar até o fim. Ok? Então nós vamos ver aqui que motivação e perseverança são duas coisas diferentes, né?
Então nós precisamos mais em nossa vida de perseverança para continuar do que motivação para começar. Porque a motivação, ela serve o quê? Para começar algo, startar algo em nossa vida. Alguém nos motiva. Não, poxa, o curso lá do Alessandro Moraes, lá do canal Gospeltech 316, o Alicerce Firmes, o curso de Escatologia, o curso de Efésios, olha, é um curso muito bom, onde a gente consegue aprender bastante sobre a palavra de Deus. Então, quer dizer, eu estou motivando vocês, estou motivando as pessoas a começar a fazer o curso. Mas depois que você começou, pela motivação, agora então você vai precisar de outra coisa, que é o que? A perseverança. A perseverança é que nos faz continuar e continuar e continuar até o fim. Ok, pessoal? Então, para que nós precisamos de perseverança? Perseverar. Para ter como prioridade diária um tempo de estudo bíblico e oração. Então a gente tem que ter a perseverança na nossa vida para separar um tempo de estudo da Bíblia e um tempo de oração. Precisamos também assumir o compromisso de participar de uma escola bíblica semanalmente, ok? Fazer um curso como esse que eu estou ministrando, né? Estudo de Efésios semanalmente. Não é à toa que esse curso todas as semanas, todas as segundas-feiras, a partir das 18 horas, 19 horas, horário de Brasília, ele vai ao ar no YouTube. É um curso que cada semana eu venho aqui ministrar a palavra, como se fosse uma escola bíblica. Nós temos que ter perseverança também para quê? Para permanecer fiel em nosso casamento, mesmo quando nossas expectativas são constantemente frustradas, né? Ou seja, quando o nosso casamento às vezes não é tudo aquilo que nós esperamos que ele fosse, estamos sendo frustrados. Mas mesmo assim, nós temos que ter perseverança de ser fiel, perseverança de orar, perseverança para que Deus possa mudar a nossa vida, mudar a vida do nosso parceiro, nossa parceira. Amém? Então temos que permanecer fiel em nosso casamento. Nós precisamos também de perseverança para disciplinar biblicamente nossos filhos, pela fé, mesmo quando não se enxergar os resultados, né? Então, às vezes, você está ensinando, você pega os seus filhos toda noite, uma vez por semana, você lê a palavra de Deus, você ora com eles, mas parece que você não está enxergando nenhuma mudança na vida deles. Parece que você não está enxergando resultados, mas continue. A perseverança e a fé com certeza vai dar resultado. Perseverança também para continuar servindo a Deus quando aparecem em nosso caminho obstáculos que nos desestimulam, ou seja, quando aparecem diversos problemas. Nós temos o quê? Que ter perseverança para continuar servindo a Deus mesmo nos tempos difíceis. Perseverança para continuar mostrando o amor e a bondade de Cristo às pessoas que nos rodeiam, especialmente aquelas que não gostamos, que são difíceis de se relacionar. Então, principalmente essas pessoas que nós muitas vezes não gostamos de estar perto delas, de conversar com elas, é nelas e para elas que nós temos que continuar mostrando mais ainda o amor e a bondade de Cristo. Perseverar para lidar com os problemas e as dores que sugam nosso entusiasmo e que às vezes parece nunca ter fim. E algumas dessas dores e às vezes algum desses problemas realmente não terão fim, né, nessa nossa vida aqui terrena. Bom, perseverança para trabalhar honestamente, mesmo quando nossa conta bancária ou nossa carteira, né, pede que faça ao contrário, que dê um jeitinho brasileiro, né, que faça alguma falcatrua, passe alguém para trás, né, dá uma enrolada aqui para ver se a gente consegue um dinheiro a mais. Então nós temos que perseverar para não fazer nada disso. Temos que sempre estar trabalhando honestamente, né? Então Paulo escreve para nos incentivar
e motivar a permanecer firmes, né? Ter perseverança, permanecer firmes. E o resultado final desses nossos sacrifícios em permanecer firmes, nós veremos, que é o louvor a Deus. Toda vez que eu permaneço firmes nos meus propósitos e deixo de errar, deixo de pecar, eu estou louvando a Deus. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa foi uma introdução. Vamos lá, o primeiro ponto do nosso estudo de hoje. Começa aí nos versículos 14 e 15, e é a introdução, uma oração que Paulo faz. O versículo 14 diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Então, que razão? Por que Paulo tem em mente? Né? Qual é essa razão que Paulo tem em mente? O que leva Paulo a estar orando? Então, a primeira coisa é a obra reconciliadora de Cristo. O que é a obra reconciliadora de Cristo? É quando temos reconciliação com Deus, nossa vida reconciliada com o Pai, através de e somente por Jesus Cristo. Então, essa obra reconciliadora de Cristo, essa redenção, é o que leva Paulo, é um dos motivos que leva Paulo a orar. Segundo, a sua compreensão desta obra, que lhe foi especialmente revelada. Então, ele sabia que Deus tinha chamado ele, Deus tinha vocacionado ele para que ele pudesse executar essa missão de levar essa obra reconciliadora aos gentios, para que os gentios aprendessem e compreendessem que Cristo também os chamou para formar um único povo com os judeus. Então, essas são as duas convicções que sustentam a oração de Paulo e que e deve também sustentar as nossas orações, né? Porque a obra reconciliadora de Cristo faz parte da minha vida e eu compreendendo que isso faz parte da minha vida e que é muito bom para mim, eu tenho que ensinar também e falar dela para outras pessoas. Então deve fazer parte, são convicções que devem fazer parte da minha oração. Enfim, do qual, versículo 15, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Então, que família que é essa que Paulo está falando, que recebe o nome de Deus? Né? Então, é toda a família dos cristãos, toda a família dos crentes, toda a família da igreja de Cristo. Ok, pessoal? Todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida pertencem à igreja de Cristo. São a família de Deus. John Stott nos explica que esse acréscimo que Paulo faz, né, nos céus e na terra. Por que nos céus e na terra? Porque indica que a igreja militante na terra, ou seja, por que igreja militante na terra? Porque nós estamos militando, estamos lutando, estamos guerreando contra as forças do inimigo, contra as forças do mal, contra as forças de Satanás e seus demônios. Por isso que nós somos uma igreja militante, que guerreia. E a igreja triunfante no céu. Então nós aqui na terra somos a igreja militante. E a igreja do céu é a igreja triunfante, porque são aqueles que já morreram crendo em Cristo e foram para o paraíso, que é o terceiro céu. Então ali está concentrado a igreja triunfante. Embora essas igrejas sejam separadas pela morte, né? Porque nós estamos ainda vivos e aqueles que estão na igreja do céu estão mortos. São apenas duas partes da única grande família de Deus, né? Então, ou seja, um dia todos nós iremos nos juntar, tanto a igreja militante como a igreja triunfante. E qual é o conteúdo, né? Essa foi a razão da oração de Paulo, a introdução. E agora, qual é o conteúdo que Paulo escreve nessa oração à igreja de Éfeso? Está nos versículos 16 a 19. Vamos ver em duas partes, tá? Primeira parte aqui, do versículo 16 ao 17. Primeira parte. Quando tem 17a,
quer dizer o quê? Que é a primeira parte do versículo 17. Bom, diz assim a palavra do Senhor: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele, ou seja, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, nós notamos aqui que nestes dois versículos que Paulo escreve em sua oração para a igreja de Éfeso, né, não é só um lembrete que o Espírito Santo ele habita no interior das nossas vidas, né, do cristão, do crente. A ideia aqui é que o próprio Criador pode infundir, né? Ou seja, ele pode administrar no nosso ser, no nosso interior, a sua força, através de quem? Do Espírito Santo, né? Então, nós vamos ver que nós todos recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus Cristo de coração, confessamos com nossa boca e arrependemos-nos dos nossos pecados. Porém, a cada dia nós vamos ver que se nós tivermos um melhor relacionamento com mais intensidade, Deus pode nos encher com seu poder cada vez mais e mais, ok, pessoal? Então, você se lembra do que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16? Escrito assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, né? Então, o exterior é o nosso corpo, o nosso físico, e o interior é a nossa alma, nosso espírito. Paulo diz que apesar do nosso homem exterior estar em decadência, envelhecendo, se deteriorando, existe uma parte de nós, que é o nosso homem interior, né? Nossa alma, nosso espírito, que está se tornando cada dia melhor, mais forte. Este é o motivo de não desanimarmos, né? Por quê? Porque a cada dia que eu tenho um maior e um melhor, mais intenso relacionamento com Deus, mais Ele vai derramar do seu poder na minha vida interior. Por isso que Ele me renova a cada dia. Nossa fé, a sua fé, a minha fé, está começando a falhar? Então, se nós somos de fato um cristão, nós temos que lembrar que Jesus Cristo vive em mim e vive em você e nunca vai nos deixar. Eu e você pertencemos a Ele e Ele que nos fortalece dia após dia. É lógico, né? Se você se alimentar da palavra e não ficar ocioso, porque Deus não fortalece os preguiçosos. Então não adianta somente você aceitar um dia Jesus Cristo, eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ok, amém, maravilha. Mas não adianta só você aceitar Cristo e não buscar a palavra de Deus, não aprender sobre a palavra de Deus, não estudar, não orar, não buscar o Senhor em oração. Não adianta, ok, pessoal? Nós temos que realmente ter esse relacionamento com o Senhor a cada dia mais e mais intenso. Sabemos que Cristo habita mediante o seu Espírito em todo cristão no momento da sua conversão. Foi o que eu falei agora, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: cada um de nós é um membro, né, uma parte desse corpo único de Cristo, onde Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Alguns de nós são judeus, outros são gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito. E a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo.
Amém, queridos? Então, toda vez que nós aceitamos a Cristo em nossas vidas, nós somos batizados com o único Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Então, nós somos sim, né? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós já temos o Espírito Santo. Mas John Stott ressalta que, pelo fato de Paulo estar orando em favor de cristãos, ou seja, aqueles que já aceitaram a Cristo, para alguns, essa petição que Paulo fez, né, para que Cristo habite no coração de vocês, pode trazer uma dúvida, né, do tipo assim: bom, nós aprendemos que Cristo habita no coração de todo aquele que é cristão, todo aquele que aceitou a Jesus Cristo, nós aprendemos que o Espírito Santo habita lá. Então, como Paulo pode pedir que Cristo habite no coração deles se eles já aceitaram a Cristo? Cristo já não está lá na vida deles, né? O Espírito Santo já não está na vida deles. E aí, então, John Stott explica: a habitação de Cristo na pessoa é questão de intensidade. Assim também é o fortalecimento no interior segundo o Espírito Santo. Ou seja, nós temos a Cristo, sim. Temos o Espírito Santo, sim. Mas quanto maior for o meu relacionamento com Deus, quanto maior for a minha busca, o meu aprendizado, as minhas orações, mais intensamente eu serei fortalecido. Amém? É isso que Paulo estava tentando ensinar à igreja de Éfeso. Então, o que Paulo está pedindo em favor de toda a igreja é que, dentro desses corações, uma influência controladora seja dinamizada, de tal maneira que sejam fortalecidos mais e mais pelo poder do Espírito Santo que lhes foi concedido, que lhes foi outorgado, no momento em que eles se converteram, que aceitaram a Cristo. E que todos os resplendentes atributos de Deus sejam ricamente aplicados em seu progresso espiritual. Né? Uma citação de Hendricks. Então, queridos, o que nós estamos aprendendo aqui? Que apesar de nós termos a Cristo e termos o Espírito Santo em nós, a partir do momento que nós nos convertemos realmente, que nos aceitamos a Cristo e que nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos um progresso espiritual, temos uma escada que devemos subir aí, um degrau a cada dia, buscando a cada dia estar mais e mais perto do Senhor, para nos relacionarmos com Ele e para sermos fortalecidos interiormente, ok? Então, vamos ver qual o propósito, né, de Paulo ao pedir que o coração dos cristãos sejam fortalecidos. A segunda parte, então, aí dos versículos, a segunda parte do versículo 17 até o versículo 19, primeira parte diz assim: E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, ou seja, que vocês tenham raízes, arraigados é raízes, né? Vocês tendo raízes e tendo uma base em que vocês podem se firmar, ancorar, vocês possam, juntamente com todos os santos, né? Nós falamos todos os santos, são todas aquelas pessoas cristãs, todas aquelas pessoas que já se converteram, todas aquelas pessoas que já têm a Cristo e o Espírito Santo nele, são os santos. Então, junto com todos, possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede, né, que ultrapassa todo o nosso conhecimento. Jamais nós teremos um entendimento por completo do amor que Deus tem por nós, o amor que Cristo tem por nós, né, a ponto dele dar a vida dele por nossas vidas. Então, somente
quando temos raízes e alicerces profundos no amor de Cristo, estando solidamente fixados e fundamentados nele, é que temos força para amar e poder compreender o amor de Cristo. E é amando que, em parte, ficamos sabendo o significado do amor de Cristo. Então, quando nós realmente, verdadeiramente amamos outras pessoas, é ali que nós estamos sentindo, né, uma parte, um significado de uma parte, uma pequena parte do amor de Cristo, segundo a citação de John Stott. Então, quando cristãos levam a sério a ordem de Deus para amar uns aos outros e viver em estreita comunhão, a igreja se torna uma força propulsora de transformação em um mundo de alienação no qual nós vivemos, solidão e isolamento. Então, John Stott diz que precisa-se da totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. Todos os santos juntos, judeus e gentios, homens e mulheres, jovens e velhos, pretos e brancos, com toda a sua diversidade e experiências, né? A multiforme sabedoria de Deus, a gente pode ver na igreja, ok, pessoal? Estudamos isso na aula passada. Mas é claro que devemos manter a nossa privacidade também, né? Não vamos viver 24 horas na igreja com nossos irmãos em Cristo. Porém, é de vital importância para todo cristão ter o quê? Um grupo de amigos cristãos, ou seja, uma igreja, que levem Deus e a sua palavra a sério, né? Não adianta também você ter um grupo de pessoas amigas cristãs, uma igreja que não leva a palavra de Deus a sério. Bom, você tendo esse grupo que leva a palavra de Deus a sério, você pode o quê? Dialogar com essas pessoas, confiar, possa se abrir com essas pessoas, ser sincero, ser transparente, né? Compartilhar e depois prestar contas, confessar os pecados uns aos outros, né? Mas não é com todos que você pode fazer isso. Você tem que realmente conhecer muito bem essa pessoa e confiar muito nessa pessoa, ok? Porque eu mesmo já vi, né, muitas e muitas pessoas compartilhando os seus pecados, os seus erros com outra pessoa cristã e achava que aquela pessoa era uma pessoa séria, né, uma pessoa que levava a palavra de Deus a sério, que ia somente ajudar ela e no fim, né, essas pessoas acabaram prejudicando. Existe muito isso, pessoal. Então, a palavra de Deus manda nós compartilharmos os nossos erros uns com os outros, para que nós possamos o quê? Orar uns pelos outros e que possamos orientar a pessoa diante da palavra de Deus. É para isso que nós devemos compartilhar os nossos erros uns com os outros. Não para que essa pessoa que está ouvindo nossos, entre aspas, né, pecados e segredos, possa, a partir dessas informações, fazer um estardalhaço em nossas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem nós nos abrimos, né, com quem nós temos essa confiança. Enfim, nós temos que ter pessoas confiantes para que nós possamos, junto com elas, desfrutar do amor da palavra de Deus e experimentar a altura, a profundidade, o comprimento e largura do amor de Cristo, né? O que vem a ser a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Cristo, né? Por que que Paulo descreve esse amor de Cristo nessa forma? Nessas 4 dimensões, né? São dimensões: altura, profundidade, comprimento e largura, né? É um cubo, parece uma figura geométrica. Bom, então, alguns comentaristas da Bíblia antigos viam nessas palavras, né, uma ilustração da cruz.
como se Paulo estivesse ali ilustrando a cruz, ok? Agora, uma citação, segundo John Stott, que nós vimos várias citações aqui durante esse curso, o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. É suficiente comprido para durar por toda a eternidade. Suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado, aquele pecador que está lá no fundo do poço, e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Então, a compreensão de John Stott dessa geometria do amor de Cristo seria isso. Segundo Leslie Mitton, há um paralelo, dessa palavra de Paulo com Romanos 8, 37 ao 39, que diz assim: onde quer que se vá, para frente ou para trás, subindo até as alturas ou descendo às profundezas, nada nos separará do amor de Cristo. Então, para Leslie Mitton, é isso que significa. Já para William Hendrickson, não se deve separar esta expressão, de modo que a cada uma dessas dimensões sejam atribuídos significados distintos. Ok? Então ele já acha, o Hendrickson acha que não devemos dar sinônimos para cada uma dessas dimensões. Bom, já na visão de Ray Stedman, essas dimensões, altura, profundidade, comprimento e largura, referem-se a elementos abordados no próprio livro de Efésios. A largura seria o quê? A esperança para a qual Deus nos chamou. O comprimento seria a gloriosa riqueza estendida aos gentios. A altura é a nossa posição nos lugares celestiais em Cristo. E a profundidade, a morte, tal como é descrita em Efésios 2. E segundo, Ari Veloso, ele acha difícil de entender este versículo, mas fica com a ideia de que Paulo queria dizer que este amor é inesgotável, é tão grande, é tão maravilhoso, que por mais conhecimento que dele temos, mais há para ser conhecido. Então nós vemos aqui pessoas estudiosas da palavra de Deus e cada um, achando que esses versículos de Paulo sobre as dimensões significa alguma coisa. Enfim, eu fico mais aqui com a teoria do Ari Veloso, do pastor Ari Veloso, que diz que tudo isso significa que o amor de Cristo é um amor inesgotável. Ele é tão enorme, tão maravilhoso, que nós jamais conheceremos a sua dimensão, seu tamanho, qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. Ok, pessoal? Bom, de qualquer forma, estamos certos de que o amor de Cristo é tão inescrutável quanto suas riquezas são insondáveis. Sem dúvida, passaremos a eternidade explorando as riquezas inesgotáveis da graça e do amor de Cristo. Uma citação de John Stott. E finalizando, no versículo 19, aí, B, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, tudo isso que Paulo está orando, pedindo para o pessoal de Éfeso, buscar a Deus, ser capacitado, ser fortalecido pelo Espírito e tudo mais, é para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, John Stott nos explica também que a preposição grega usada aqui é eis, que indica que devemos ser cheios não com a plenitude de Deus, mas sim na medida até ela. É então a plenitude ou perfeição de Deus o padrão ou nível
até o qual oramos para sermos enchidos. Vamos ver um pouquinho mais aí sobre isso, né? Sobre essa plenitude de Deus, a qual nós devemos buscar esse nível, em alguns versículos que estão em 1 Pedro, em Mateus e em próprio Efésios. Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 diz assim: Mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. Ou seja, sejam imitadores do seu Pai. O próprio Senhor disse: Sejam santos, pois eu sou santo. Mateus 5,48 diz assim: Mas vocês devem ser perfeitos, como o seu Pai Celestial é perfeito. E Efésios 5, 1 e 2 diz: Sigam o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, como filhos muito amados. Sejam cheios de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para ele como um suave perfume. Então nós vimos aqui que tudo que nós vamos fazer em nossas vidas, nós temos que ter a Deus como sendo o nosso mestre, o nosso professor, o nosso maior exemplo, né? E concluindo, né, a nossa lição de hoje, concluindo aí o capítulo 3 de Efésios, vamos ver agora os versículos 20 e 21, que diz assim: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, né? Então, tudo aquilo que nós pedimos e pensamos com base na palavra de Deus e não interesses egoístas nossos, ok, pessoal? Então, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, Paulo conclui a oração dele, Paulo finaliza a oração dele, dizendo que Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, desde que aquilo que nós estamos pedindo ou pensamos esteja dentro da vontade de Deus para nossas vidas, né? Isso tem que deixar bem claro, tá? Então, nós não somos capazes de promover transformação alguma em nossas vidas, mas Deus, vivendo em nós, enchendo-nos com seu Santo Espírito, é capaz de fazer muito mais do que nós podemos sequer pensar em lhe pedir em nossas orações. Sim, devemos levar tudo a Deus em oração, como está em Filipenses 4:6. Antes, porém, devemos passá-las pela peneira, né? Pela criva dos textos de João 15:7 e 1 João 5:14. Então, sempre antes de orar a Deus pedindo alguma coisa, nós temos que ver se isso que estamos pedindo realmente é do agrado de Deus, está na palavra de Deus. Então, estamos passando primeiro nossos pensamentos e nossos desejos por uma peneira. Então, João 15:7 diz assim: Mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem às minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem, e isso será concedido. Veja bem, que palavra maravilhosa essa que Jesus proferiu. Jesus disse assim: se vocês permanecerem em mim, ou seja, serem meus imitadores, meus seguidores, minha sombra, e se vocês obedecerem às minhas ordens, só vai obedecer a ordem de Cristo aquele que souber o que Cristo quer para suas vidas. Então, se nós não estudarmos a palavra de Deus, não buscarmos Deus em oração, nós não saberemos qual que é a vontade dele. Mas, se nós permanecermos nele e obedecermos a ele,
nós podemos fazer o pedido que quisermos, e isso vos será concedido. Por quê? Porque nós estaremos pedindo algo que está dentro da vontade de Deus. Amém, queridos? Não será um pedido egoísta, mas será um pedido para a glória e louvor do Senhor. 1 João 5,14 diz assim: e esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Amém? Então, mais um versículo aí para nós sabermos que todas as vezes que nós pedimos algo a Deus e isso estiver de acordo com a vontade dele, Deus está ouvindo e Deus com certeza vai realizar em nossas vidas. Bom, e quais são, né, nossas metas para esse dia, para este ano, para a sua vida? Deus pode exceder os seus sonhos em muito, queridos, se você entregá-los a Ele com o mais sincero, verdadeiro e profundo propósito em seu coração. Ou seja, que tudo o que vem acontecer na minha vida, na sua vida, seja para promover o reino de Deus e glorificar o nome dele. Ok, pessoal? Então, se os nossos sonhos estão alinhados, né, com os desejos do Senhor, e se realmente tudo aquilo que nós estamos querendo é para promover o reino de Deus e glorificar o nome de Deus, com certeza ele pode exceder, ou seja, dar muito mais daquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Sempre que você vir esse texto ser usado fora do contexto, né, isso é um perigo, usar texto fora do contexto, de maneira mentirosa para fundamentar a heresia, né, que podemos exigir ou cobrar algo de Deus. Não, porque Deus ele faz muito mais daquilo que você pensa ou que você pede. Pode pedir qualquer coisa para Deus que ele vai fazer, está na palavra, né? Isso é uma heresia, não é assim. Nós acabamos de aprender que Deus atende sim e até excede aquilo que nós pedimos, aquilo que nós pensamos, nossos sonhos, desde que isso esteja de acordo com a palavra dele e dentro do propósito dele, e que isso seja para glorificar o reino dos céus e glorificar o nome dele. Amém? Então tem aí um mas, né? Enfim, e também heresia, que pedir qualquer coisa, mesmo que seja para próprio deleite nosso, que não tem nada a ver com o Senhor, mas seja para deleite nosso. Talvez o Senhor até atenda os nossos deleites, até atenda alguns desejos do nosso coração egoísta, mas não é certeza que vai atender, não é 100% das vezes que ele vai atender. Muitas vezes ele atende, por quê? Porque ele é o pai, e todo pai ama o seu filho, e todo pai gosta de atender os desejos do seu filho, muitas vezes sabendo que aquele desejo, aquilo que o filho pediu, não vai ser algo tão produtivo, não vai ser algo tão bom para ele, mas às vezes ele atende por deleite, por desejo, ok? Bom, mas se você ouvir algum comentário sobre isso, né, você pode exigir ou cobrar de Deus que Deus dá, fuja disso, né? Não é de Deus, é diabólico, ok? Então, todos nós precisamos tomar muito cuidado com o que lemos e ouvimos, mesmo partindo do púlpito de nossas próprias igrejas, e também com os comentários bíblicos e livros cristãos de autores renomados. Então, seja, por isso que tudo que nós ouvimos, seja em pregações, seja em estudos bíblicos, né, seja em livros, nós temos o quê? Que ter o fundamento, ter a palavra de Deus em nossas vidas para confrontar e ver se isso que nós estamos ouvindo é realmente a coisa certa. Bom, leia a Bíblia sempre que possível em mais de uma versão, né? Nós sabemos que tem várias versões na Bíblia.
NTLH, né? Que é a nova tradução linguagem de hoje. Tem as traduções de João Ferreira de Almeida. Tem várias traduções da Bíblia, né? Então, várias versões da Bíblia. Então é bom você sempre ler, sempre que possível, em mais de uma versão. Se você abaixar um aplicativo no seu celular, você vai ver que esse aplicativo, ele mesmo te permite baixar diversas versões da Bíblia, ok? Então é bom você ter diversas versões para você, muitas vezes, comparar, né, uma parte de um capítulo que você está lendo com outra versão. Porque isso aí vai ampliar o nosso entendimento. E mais importante que tudo, né, leia a Bíblia em oração, para que Deus lhe dê sabedoria e discernimento para entender a sua palavra. Eu sempre falei e sempre falo: ninguém melhor que o autor do livro para te explicar e ensinar aquilo que ele estava querendo dizer na palavra. E nós sabemos que o autor da Bíblia é Deus, né? Deus, através do Espírito Santo, influenciou e inspirou pessoas escolhidas por ele, profetas, para poderem estar escrevendo os livros. Então, nada melhor que o autor, Deus, Espírito Santo, para poder nos dar discernimento para entender a sua palavra. Então, sempre quando formos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estejamos em oração, pedindo a Deus isso, ok? Então, não temos, segundo John Stott, em outra citação, não temos autoridade alguma para orar por qualquer coisa que Deus não revelou na Bíblia, ser sua vontade. É por isto que a leitura da Bíblia e a oração devem caminhar sempre juntas. Ok, pessoal? Sempre para você estar orando de acordo com aquilo que Deus revelou. É nas Escrituras, na Bíblia, que Deus revelou a sua vontade. E é na oração que pedimos que Ele a realize. Que citação maravilhosa. Vou ler de novo, pessoal. Nós não temos autoridade alguma para orar por qualquer coisa que Deus não revelou ser sua vontade. E é por isto, então, que a leitura da Bíblia, o aprendizado da Bíblia e a oração devem sempre caminhar juntas. Por quê? É nas Escrituras que Deus revelou a sua vontade e é na oração que nós pedimos que Ele a realize. Maravilhoso, né, pessoal? Tudo aquilo que Deus nos deixou, tudo aquilo que Deus escreveu de promessas que está ali na Escritura, nas Bíblias, se nós conhecermos ela, se nós orarmos para que essas promessas se realizem, elas vão se realizar, porque foi ali que Deus nos revelou. É algo de Deus, é a vontade de Deus. Amém? Então espero realmente que você tenha aprendido muito nessa lição de hoje, ok? Que essa lição de hoje tenha sido algo engrandecedor para sua mente em Cristo e que seu coração possa estar um pouco mais cheio da palavra de Deus, ok? Vamos estar orando para podermos encerrar essa aula. Hoje não conseguimos encerrar com 40, 45, eu sabia que essa aula ia ser um pouco mais extensa. Estamos encerrando aí com 1 hora de aula, mas amém, queridos. Se você foi abençoado, deixe seu like aí no vídeo. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula, mais esse ensinamento, Pai, mais essa porção da Tua palavra que o Senhor nos ensinou. Que a cada dia nós possamos conhecer mais e mais da Tua palavra, para que nossas orações, Senhor, nossas preces, nossas petições, nossas intercessões para o nosso próximo, seja tudo de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor santo e poderoso, eu peço agora, Pai, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, que o Senhor continue, Pai, nos abençoando. Continue guardando nossas vidas. Continue derramando sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão e o Teu amor. Protegendo, Pai, nos livrando de todo o mal, Senhor. Nos livrando, Pai, de toda a garra do inimigo contra nossas vidas. Todos os perigos escondidos, ó Deus. Abençoa, Senhor, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, Senhor. Abençoa, Pai, aquelas pessoas que estão ao nosso derredor.
É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande beijo a todos.